Agora falando então sobre os procedimentos mamários, as cirurgias plásticas das mamas que a gente lida no pós-gestacional. Uma enorme variedade de associações, de possibilidades, de situações, de queixas das pacientes que a gente recebe. E o que a gente percebe na prática é que as pacientes têm uma somatória de como que era a mama no pré-gestações. Muitas vezes a paciente já tinha desenvolvido bastante volume mamário na puberdade, a mama já tinha um certo caimento, ou não, a paciente tinha uma mama super pequena, desenvolveu pouco, às vezes a paciente desenvolveu já com uma certa flacidez, às vezes teve um histórico de oscilação de peso e já tinha um certo caimento flacidez, ou às vezes tinha uma assimetria importante, então diversas possibilidades. Mama tuberosa, aquela mama, claro, vários graus, várias nuances, mas que tende a ter uma areola mais alargada, proporcionalmente maior do que a mama, e uma mama com tendência de um desenvolvimento mais tubular, né, mais baixo também. Então, N possibilidades que se somam aos impactos da gestação, às vezes a amamentação, 1, 2, mais tempo, mais oscilação de peso, perda de volume, flacidez, ganho de volume e caimento, todo esse histórico, né, essas ocorrências, essas alterações hormonais, de oscilação de peso da gestação. A mama é glândula e gordura, então ela vai oscilar muito, junto com a oscilação de peso, o tal do efeito sanfona, ele impacta muito diretamente na mama, quanto esses picos hormonais, menopausa, a gente vê muitas vezes a mama responder e aumentar, gestação, puberdade, tá? Então glândula e gordura. E muitas vezes a paciente já tem nesse período pré-gestação algum tipo de cirurgia. Então desenvolveu um pouco a mama na puberdade, se incomodava, colocou um implante. Ou desenvolveu com muito caimento, muita flacidez, já tem um histórico de uma mastopexia ou de uma redução mamária. Então toda essa somatória vai nos trazer ali a paciente que se incomoda, que vem para consulta depois das gestações, aquelas alterações muito individuais, muito específicas, isso que é tão interessante na cirurgia mamária do pós-gestacional. E a gente vai precisar entender muito bem o que a gente tem de condição tecidual, condição de pele, assimetrias, em geral as assimetrias se acentuam com a amamentação, com gestação. O que incomoda a paciente? Tem uma questão estética, tem uma questão funcional, às vezes a mama cresceu muito, tem peso, tem desconforto, o paciente quer não só levantar melhor, mas ela quer reduzir, quer deixar mais leve. E a gente vai precisar então traçar um planejamento muito individualizado. Né? Perdi muito volume, quero trabalhar com implante, prefiro trabalhar com tecidos naturais, tenho receio do implante a longo prazo, eventual necessidade de troca, tudo isso vai ser conversado, a gente vai analisar de forma muito individualizada todos os detalhes. Ultrassom já na consulta para entender quem tem prótese, o plano da prótese, a anatomia, a alteração da anatomia, a alteração muscular. Vamos solicitar os exames complementares, então, por exemplo, a ressonância magnética nos ajuda muito a mapear eventualmente a questão anatômica de uma cirurgia prévia, né, de pacientes que já têm implantes, principalmente, tem a contratura capsular, o músculo foi manipulado ou não. Eventualmente, pacientes com nódulos, também uma avaliação do mastologista, mamografia, ultrassom, então realmente um pente fino em todos os detalhes para a gente conseguir traçar um melhor planejamento. E o software 3D Crisalex nos ajuda muito ali na consulta a trabalhar expectativa, possibilidades, a trazer uma transparência muito grande ali no nosso planejamento, nas possibilidades, alinhamento de expectativa, tanto para quem vai colocar um implante, a gente consegue escolher o implante, projetar, para a gente consegue ter uma ideia de volume. Mesma coisa na redução, a gente consegue reduzir e juntos traçar um alinhamento para o quanto que a gente vai batalhar ali de redução na hora da cirurgia. E também o explante, que a paciente que decide tirar, o implante quer trabalhar com tecidos naturais, ela consegue então ter uma ideia da retirada do implante, o que a gente vai ter de tecidos naturais para fazer a melhor decisão, para decidir adequadamente pelo procedimento e a gente juntos traçar um planejamento, um alinhamento de expectativa mais preciso. A gente vai ter então as cirurgias de reposição de volume com os implantes, tá? Nossa ideia sempre vai ser dar muita sustentação para esse implante, e aí veio a evolução toda do dual plane, que a gente tem a prótese atrás do músculo, 2/3 coberta pelo músculo. Isso traz um grip, uma aderência muscular que dá muita sustentação e muita cobertura para a gente prevenir o rippling, aquela ondulação aparente da prótese de quem já tem a pele mais fina, e muita sustentação associado ao sutiã interno, que é uma técnica de sutura absorvível no sulco mamário que dá mais suporte e mais sustentação para o sulco mamário, mais durabilidade. O grip plane, que é a sustentação lateral para quem tem o tórax mais inclinado, a gente não quer que essa prótese ceda muito para o lado. Então toda essa evolução que a gente vai trabalhar miomodulação, deixar o músculo mais firme, onde a gente quer mais sustentação, mais solto, mais relaxado, onde a gente quer mais projeção.
para ter a melhor projeção possível dos implantes, né? O melhor efeito possível dos implantes, de juntar, de projetar o colo e sempre em busca, de novo, de volumes proporcionais, de volumes favoráveis para a anatomia da paciente, para que a gente minimize problemas e tenha muita durabilidade, menos taxas de contratura capsular, seguindo a risca os 14 pontos de segurança, irrigando com antibiótico, usando funil para que a prótese não tenha contato na pele. Tudo para que a gente tenha o melhor efeito possível desse implante, maior durabilidade possível. E a gente consegue então aquele alinhamento, claro, olhando uma série de fotos de pacientes já operadas, software da Crisalex para entender o que a paciente busca, o que ela gosta dentro daquele contexto que a anatomia permite, de segurança, mas também dentro desse cenário a gente consegue trabalhar muito do que a paciente gosta, do que a paciente busca. Prótese um pouco mais projetada, bem natural, bem discreta, próteses extremamente anatômicas para um resultado de transição do colo bem sutil. E a gente trabalha muito as cirurgias de implante com a tática de cirurgia híbrida, que é o aumento do volume das mamas com o implante mais lipoenxertia. A lipoenxertia nos ajuda a aumentar o volume em pontos mais específicos, simetrização, valorização de contorno, suavização de contorno para um resultado natural. Sem dúvida, a somatória prótese mais lipoenxertia ajuda muito no nosso refinamento técnico do aumento mamário. E se a gente precisar também trabalhar o lifting, tratar a flacidez, excesso de pele, não vai adiantar a gente colocar uma prótese bem grande para preencher, porque a gente vai piorar a situação em pouco tempo. A gente vai precisar, então, sustentar bem os implantes e trabalhar as mastopexias, tratando bem o excesso de pele, subindo, reposicionando as areolas, buscando a menor cicatriz possível no sulco mamário para que ela fique bem posicionada, uma boa cobertura. Por isso as técnicas aí de mastopexia short scar, que vão nos dar cicatriz no sulco menores, claro, tudo depender do excesso de pele que a gente tem para tratar. Cirurgias sem prótese, a gente tem muita evolução também com a lipoenxertia na musculatura, que vai conseguir projetar, volumizar. Tem sim uma taxa de reabsorção, 30% a 40%, mas nos ajuda muito a ganhar volume, projeção no colo, que é algo tão difícil apenas com o tecido mamário natural, que tende a assentar um pouco mais. Cirurgia sem prótese, a gente vai também alinhar juntos qual que é a ideia, preservar bastante volume, já que essa mama está com pouco volume, ou não, a mama que cresceu muito, a gente quer reduzir, a gente quer simetrizar, vamos trabalhar todo esse lifting, remodelamento da glândula, fixação da glândula ao longo do músculo peitoral, com a lipoenxertia, sutiã interno, tudo para que a gente tenha. Claro, a gente sabe que os tecidos naturais tendem a assentar, acomodar mais, um ar mais natural, mas tudo para que a gente tenha o resultado mais otimizado possível em maximização do torso. Quanto mais alto essa mão se encaixa, mais a gente consegue esse alongamento da silhueta, alongamento do abdômen, o resultado que valorize o colo, com ou sem implante, de acordo com o que o paciente busque, em termos de naturalidade. Então, todos os detalhes a gente vai batalhar de uma forma muito individualizada. Nem as pacientes que já têm implante, muitas vezes querem ou uma troca, a gente vai trabalhar de novo anatomia, sustentação, mastopexia, com todo o cuidado de análise pré-operatória para entender se esse músculo foi mexido ou não. E em cima disso a gente vai trazer as principais técnicas para conseguir uma troca que traga muita durabilidade, um excelente resultado. E as pacientes que pretendem ficar sem os implantes, então a gente vai fazer toda a retirada cuidadosa com a cápsula, caso a gente tenha contratura capsular, então as cirurgias de explante, com a reconstrução, como a gente chama, né, que é basicamente aproveitar o tecido mamário para o lifting e remodelamento, junto da lipoenxertia, que nos ajuda muito, uma lipoenxertia bem otimizada, para a gente conseguir repor um pouco desse volume, repor um pouco da projeção. E as reduções mamárias, né, a cirurgia muito procurada na puberdade, também na pós-gestação, onde a gente vai reduzir bem a glândula mamária, as mamas mais leves, elas vão se sustentar numa posição mais alta no tórax. A lipoenxertia no colo nos ajuda demais a deixar essa mama mais leve, e ela não vai ficar tão pequena, porque a gente vai fazer uma boa lipoenxertia ali no colo, para que a gente consiga também, na redução mamária, cirurgia extremamente complexa, um estreitamento importante, a lipoaspiração de contorno lateral nos ajuda muito, axila lateral, em diversos casos, a trazer também a valorização desse contorno lateral da mama e conseguir um resultado leve, elevado, com cicatrizes bem posicionadas. Câmara hiperbárica nos ajuda muito para cirurgias de retirada de pele, porque a oxigenação ajuda muito a uma cicatrização mais sequinha, mais efetiva. Repouso dos braços, sutiã cirúrgico, um retorno aí, claro, mais cauteloso para a rotina de exercícios, principalmente aí com as pernas, a partir de 3 a 4 semanas, né? Todo um cuidado, um planejamento muito individualizado, como a gente conversou aqui, né? De uma forma geral, todos os procedimentos, N possibilidades, de acordo com a somatória, o impacto que a paciente teve, o incômodo dela, que a gente vai então trazer as principais possibilidades técnicas, tecnologias,
segurança hospitalar, anestesia, planejamento pré-operatório, execução, para que a gente consiga ter um desfecho excelente. A gente vê que as mamas impactam muito na autoestima e um bom resultado na cirurgia mamária, com um bom alinhamento de expectativa, a gente consegue um planejamento mais preciso, consequentemente nos ajuda a trazer resultados mais certeiros. A gente percebe que, sem dúvida, impactam muito positivamente na vida dos nossos pacientes. Se vocês gostaram desse conteúdo, se buscam mais informação sobre algum desses subtipos específicos dentro do campo das cirurgias mamárias do pós-gestacional, comentem aqui, por favor. Se tem algum familiar, alguma amiga que saibam que procura esse tipo de informação, se incomoda com algum tipo de cenário que a gente comentou aqui no vídeo, também a gente fica super feliz com a indicação para nos acompanhar por aqui.